não é que o cristianismo se apoderou do bem, é que o sentido de bem que a gente tem hoje em dia é porque esses ideais cristãos foram plenamente absorvidos. Eu quero te ouvir sobre essa tese que relaciona o cristianismo e o mundo contemporâneo, Álvaro. Existe um avanço do chamado secularismo. A gente tem cada vez mais gente sem religião e que se deriva, sobretudo, do abandono do cristianismo no Ocidente. Mas isso não quer dizer que o Ocidente esteja menos cristão. Quanto mais o mundo contemporâneo se seculariza, o que na prática quer dizer separa a religião do Estado e da maneira de pensar a vida, mais a gente incorpora de maneira não perceptível, mas ainda assim muito presente, os ideais, que são sobretudo cristãos nesse sentido, porque a história marca isso, não é por nenhuma predileção pelo cristianismo, muito pelo contrário. O cristianismo começou como uma religião revolucionária, não conservadora. O que havia de tão disruptivo no núcleo original dessa tradição? Hoje em dia, a gente associa muito fortemente cristianismo ou todos os papos ligados às diferentes denominações a uma postura mais conservadora em relação aos costumes, à moralidade, à vida. Mas quando a gente vai na base da religião, essa religião tem uma estrutura revolucionária. Vamos começar com os gregos. Naquela sociedade, a hierarquia era uma espécie de realidade cosmológica. Então, por exemplo, o escravo era escravo. Ninguém questionava a existência de escravos. A mulher era subordinada. Ponto final. Estrangeiro era inferior. E se a gente pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, ele diz que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. É uma afirmação revolucionária, porque está dizendo que nessa nova maneira de organizar a vida social e espiritual, todo mundo é igual. Um outro ponto que é muito forte é a ideia de Deus morrendo pregado numa cruz. As primeiras imagens de Cristo sofrendo na cruz têm 1000 anos. Por que demora 1000 anos? Porque existe um incômodo profundo de admitir que a forma mais dolorosa e humilhante de morte pode ser justamente aquela de Deus. Agora, quando a gente fala em direitos humanos, tudo isso soa universal, né? Porque a gente está falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas há quem diga que são ideias cristãs e que elas foram transformadas em ideias universais. É assim mesmo, Álvaro? Essa é uma invenção cristã, que se naturalizou a tal ponto que parece que é parte da verdade existencial do mundo. As pessoas são iguais. Quando a gente fala que esses valores ditos universais, eles no fundo, não são tão universais, eles são específicos e eles têm uma história, a gente tem que pensar que essa história não surge com Paulo, com a divulgação do cristianismo, a adoção do cristianismo como religião do Império Romano, não. Esses são processos de 1000 anos, às vezes 1500 anos, mas em algum momento isso tudo se consolida. E aí os iluministas, os racionalistas vão lá descobrir essas coisas como verdades existenciais e universais em cima de uma base que não tem mais o que descobrir, ela já está estabelecida. O Álvaro é neurocientista, né? Sempre bom lembrar. E ele está com a gente toda quarta-feira aqui no nosso Visões do Futuro.